cremos nessa palavra. E depois disso acontece o quê? O selo, selado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ok? Esse texto é chave, irmãos. Os irmãos entenderem que o batismo do Espírito Santo é aqui, é nesse momento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós, crentes batistas, temos essa convicção. E essa convicção é que eu passo para os irmãos. Ah, pastor, mas o Espírito Santo pode fazer coisas sobrenatural da minha vida? Pode, mas isso não quer dizer que é batismo do Espírito Santo. Entenderam? Quanto mais eu ando em Espírito, mais eu ando com quem? Com quem que eu ando? Com Deus. Se eu ando com Deus, o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida. Vai ou não vai? Tem um ditado popular, não é bíblico, viu? Meus queridos que estão aí no YouTube, não é bíblico. Mas diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a própria sabedoria popular já mostra que se nós andarmos perto de Jesus, nós vamos ser parecidos com quem? Com Jesus. É isso que a gente precisa ser. Mais alguém quer falar do capítulo 1? Esse é o capítulo 1, 13 é muito bom. O 14 fala ainda de uma coisa que a gente é. Olha lá o 14. Penhor. Isso significa que quando o Espírito Santo está dentro da gente, nós temos a redenção através de Deus e nós pertencemos a quem? Porque o Espírito Santo é Deus. Sim, irmão, sim. 18. Quem que ilumina? Não, muito bem claro. Porque os irmãos têm pessoas que acham que o pastor tem uma palavra poderosa. Já viram eles falar isso? Não, vou lá naquela igreja porque o pastor tem uma palavra poderosa. Está certo que o pastor busca. Quanto mais ele busca, mais ele está perto de quem? Jesus. E quanto mais perto de Deus, Jesus, ele vai falar o quê? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade. E aí a palavra vem, porque o pastor realmente está buscando em Deus aquilo que ele vai levar para as suas ovelhas. Mas quem que ilumina? Versículo 18, está falando. Iluminados os vossos entendimentos, para que sabais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Quem que ilumina? Quem que ilumina? Quem que ilumina? Espírito Santo, irmãos. A gente não faz nada por nossa vontade. Sabe por que a Bíblia foi escrita? Os irmãos sabem por quê? Foi a vontade de Deus revelando a sua essência para nós. Porque nós não éramos capazes de entender quem era Deus simplesmente pela revelação natural, pela terra, pelo sol. Então Deus se revelou a nós através da natureza, não é? Já é cientificamente, matematicamente comprovado que existe um Deus. Os irmãos sabem disso? Matematicamente comprovado, porque os cálculos matemáticos convergem para que é impossível que as 123 hipóteses para que tudo deu o Big Bang dê certinho, são milhões e milhões e milhões de vezes que acaba sendo impossível. Ou seja, a própria matemática reconhece que tem alguém que bolou isso tudo, que fez isso tudo. Porque pelos seus cálculos é impossível de que todas as frequências, as 123 organizações do universo, gravidade, profundidade, mar, que cabe lá dentro do mar, tudo direitinho, todas as coisas físicas tinham que ser muito bem alinhadas, muito bem coerentes, tudo no mesmo tempo. Tinha que dar muita coincidência. É impossível. Ou seja, alguém falou e fez. E está lá na Bíblia, toda a história da criação. É impossível negar. Aí Deus manda Jesus, que é a revelação reencarnada, que Jesus Cristo é a revelação de Deus, né, para nós, e a Bíblia Sagrada, que Deus usa o Espírito Santo através de homens separados para que pudessem escrever a Bíblia para a gente. Ok? No versículo 2, alguém lembra de alguma coisa? Eu vou falar só o 2, só uma coisa, que vai falar o tema todo, né? O 2 é que a salvação é de graça. A salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. Então, quando alguém falar contigo que as boas obras salvam, os irmãos pegam lá em Efésios capítulo 2. Porque quem salva?
Jesus Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre salvação e começa a falar de salvação para todo o mundo. Todo mundo tem direito à salvação. Mas para ser salvo tem que fazer o quê? Tem que aceitar o quê? Jesus. Como o único suficiente salvador da sua vida. Não tem outro caminho. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. No capítulo 3, que nós estudamos semana passada, os irmãos lembram de alguma coisa? O mistério. Qual que é o mistério? Os irmãos lembram do mistério? Tem um mistério e tem um ministério. Lembra? Dispensação da graça de Deus. O que é graça? Imerecido. Então esse favor imerecido foi estendido só para os judeus? Não. Aí entra o mistério, que a graça é para gentios e judeus. E o ministério do apóstolo Paulo era de quem? Falar para quem? Falar para os gentios. Ele era um cidadão romano, e ele estava preso em Roma, e ele estava falando para todos que o evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Até aí, ok? E agora nós vamos entrar no capítulo 4. E o capítulo 3, se os irmãos analisarem mais e mais, nós vamos dizer que, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus tem uma preocupação com toda a humanidade. Por isso que nós fazemos missões mundiais. Porque o novo Israel de Deus é todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Lembra de Jó 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Então, todos que estão no meu pai, ligados no meu pai, todos que estão ligados em mim, que é Jesus Cristo, vão dar frutos. Mas aqueles que não derem frutos, o meu pai está olhando. Ele vai tirar, para que os galhos possam ser enxertados. Quem que são esses galhos? Nós. O Israel de Deus somos nós. Aquele Israel que está lá hoje é o Israel da promessa. Sim, Deus prometeu para Israel. Só que aquilo é um remanescente. Nós somos um remanescente do novo Israel. Nós precisamos entender que Deus age lá e age aqui na nossa vida. Mas só que Jesus Cristo veio para todos aqueles que o aceitarem. Não só para os judeus, mas para todos. Ok? Entendido? Agora nós vamos entrar no capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então, irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo 4, a partir de agora, e eu quero que o irmão ponha isso aí, quem anota. No capítulo 4, nós vamos falar sobre algumas coisas que nós temos que entender que nós, como crentes cristãos, nós temos que ter a responsabilidade cristã. E muitas vezes nós não estamos observando essa responsabilidade. O que é essa responsabilidade cristã? Essa responsabilidade cristã, ela tem a ver com a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo. Se nós não formos unidos, nós estamos indo contra a própria palavra de Deus. Isso é um fator preponderante para a igreja. Nós vamos entender nesse capítulo também que a unidade nem sempre não é e nem será uniformidade. Ou seja, a unidade... Presta atenção nisso que eu estou falando. A unidade não é uniformidade. Quando a gente fala de uniformidade, o que os irmãos entendem? Quando eu falo de uniformidade, o que os irmãos entendem? Pois é.
A unidade da igreja não é uniformidade. Vocês já foram no colégio militar, principalmente? Todo mundo, até o cap é do ladinho direito. O que você põe? Há uma uniformidade. Certo? Aqui nós vamos entender que a unidade do corpo não é uniforme. É multiforme. É a tal da multiforma da graça de quem? De Deus. E nós vamos estudar sobre isso. Porque existem muitas formas dentro da igreja de quê? De servir a Deus. Justamente. Já pensou se todos nós aqui fôssemos professores? Vocês não iam conseguir ficar quietos no banco. Correto? Porque todo mundo quer ter a chance de falar. Então nós vamos entender que nem todo mundo canta, como o Luiz canta. Claro? Ninguém toca como às vezes aqui na igreja. Estou falando aqui na igreja, tá, meus irmãos? Aqui na igreja, a multiforme graça de Deus é para que a igreja desenvolva, cresça. Mas é necessário que essa igreja tenha o quê? A unidade. Nós precisamos entender unidade e uniformidade. Não quer dizer que a igreja tem que ser brigona. A gente tem os nossos pensamentos e quando a gente vai para a Assembleia, a gente tem que tomar uma decisão, não tem? Se nós somos igreja, quando nós colocamos em votação, a minha ideia caiu. O que eu tenho que fazer? Ir contra? Bater o pé, não concorda, isso vai dar errado, e fazer de tudo para dar errado. Ou abaixar a cabeça e falar, tá bom, eu não concordo, mas a igreja decidiu assim, vamos caminhar assim. Qual que é o exemplo de unidade? O primeiro ou o segundo? O que é unidade? É reconhecer que mesmo que eu perca, a minha igreja tem que caminhar unida. É diferente da uniformidade. Tem muita gente que confunde que a igreja tem que ser uniforme. A igreja não é uniforme. A igreja é unida. A igreja precisa ser unida. Porque as armadilhas a cada dia mais vão aparecer para nós. Ou seja, a maturidade exige crescimento. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, eu entendo que é necessário que eu tenho que diminuir para que o irmão Agostinho... E o irmão Agostinho vai entender que ele tem que diminuir para que o outro cresça. E se todos nós entendemos que eu preciso diminuir para que o outro cresça, a igreja toda vai pensar na mesma coisa. Ou seja, é necessário que eu diminua para que o meu irmãozinho, que às vezes é mais novo que eu de igreja, possa entender que ele é importante dentro da causa de Deus. Ok? Então, no versículo 1, nós vamos falar sobre... O apóstolo Paulo está falando, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação? Servir a Deus, o chamado. Qual que é a sua vocação, meu irmão? Você tem que saber qual é a sua vocação. Vim sentar no banco e falar mal do irmão? É uma vocação ou não é? É, tem gente que é fofoqueira. Fazer Cristo conhecido. Eu, como crente no Senhor Jesus, eu não posso fazer de fofoca dentro da igreja, não posso? Tem alguma coisa a ver com Jesus? Não tem nada a ver com Jesus. Quando nós saímos do foco, que é Cristo, irmãos, Cristo morreu lá na cruz, Cristo morreu lá na cruz, não morreu? Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele estava falando assim, todos aqueles que aceitaram o meu sacrifício agora, a partir de agora, o que eles têm? Acesso, livre acesso a quem? Ao Pai. Então, se eu tenho livre acesso ao Pai, se eu nasci de novo, se eu estou vivendo a cruz de Cristo, eu não posso ir contra a cruz. Eu tenho que ir em favor dos ensinamentos da cruz. E o que a cruz nos ensina? O que a cruz te ensina, meu irmão? Humildade, mansidão, temperança, tranquilidade, paz, amor, esperança, fé. Oi? Os frutos. O Espírito Santo vai te dar o fruto do Espírito. E dentro desse fruto vem lá longanimidade, mansidão, paz, temperança. Se eu não consigo falar bem do meu irmão, viver como meu irmão, eu não nasci de novo. Eu estou fazendo o quê? Mentindo para mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo.
Por isso que muitos, quando chegar lá no céu, Deus vai falar com eles assim, olha, eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas, Senhor, então nós fizemos tanta coisa lá na terra, vocês fizeram. Mas o coração de vocês não está comigo. Não está ligado na videira. Precisamos estar ligados na videira. Então, quando a gente vê esse texto, capítulo 1, olha, andeis como é digno da sua vocação. Se eu sou chamado para ser filho de Deus, eu tenho que andar como um filho de Deus. Largando os vícios, os maus costumes. Ou seja, a vocação cristã é elevada demais para ser vivida de qualquer maneira, meus irmãos. É por isso que hoje ninguém dá crédito para a gente, vocês já notaram? Dizem que nós somos quase 30% da população brasileira. Não sei se isso é verdade, o censo diz que nós estamos chegando por aí. Mas no Rio de Janeiro é o lugar que mais tem crente, eu acho, em todo o Brasil. Olha o estado, olha as cidades do Rio de Janeiro. Que problemática. Que dificuldade. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos pelo Rio de Janeiro, meus irmãos. Aqueles irmãos lá estão passando por dificuldades extremas. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. Nós temos visto cada aberração por esse mundo afora. Misericórdia. A interpretação errada do texto, da palavra de Deus, nós precisamos elevar o nível de ser crente em Cristo Jesus. Porque se somos crentes, se somos 30% de crentes nesse Brasil, era para ter muito exemplo. Mas eu louvo a Deus que nós estamos falando, que nós estamos pregando, vidas estão sendo transformadas não pelos poderes dos pastores, nem pelos poderes das igrejas, mas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas tem muitos, a violência de muitos crentes que, às vezes, só é crente que deve igreja, uma vez se fala do mundo. Pois é, irmão, eu te pergunto, será que é crente mesmo? Né? É o que eu estou falando, será que realmente é crente no Senhor Jesus? Porque quem é crente em Cristo Jesus não vai contra o Senhor Jesus. Vai honrar Ele até morrer. É isso que a gente precisa. Pessoas vêm na igreja, ficam na igreja, cantam, louvam, adoram, façam orações maravilhosas, tal, mas chega lá no mundo, que nem o irmão falou, é pior que o mundo. Acho que a pessoa quer parar com o Espírito Santo, se ela tiver, Deus, o Espírito Santo incomoda ela. Sim, se ela for uma crente no Senhor Jesus Cristo, ela volta. Né? Se ela não foi convertida, irmão, se ela foi convencida, ela não vai ter vida. Então nós precisamos entender que o nosso chamado para ser crente no Senhor Jesus Cristo foi caro, foi preço de sangue. Nós temos que mostrar para o mundo que esse sangue é valioso, que esse sangue é poderoso. Né? A prática deve corresponder à posição. Não basta saber que estamos em Cristo, devemos viver como Ele está. Como se nós estivéssemos com eles do lado. Aonde eu for, nos meus negócios, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, no meu ser, eu preciso estar junto com Jesus. Tem um livro que eu já falei com os irmãos aqui, não sei se os irmãos lembram, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Leiam esse livro. Esse livro é misericórdia. Precisamos entender que se nós estivermos nos passos de Jesus, nós temos que viver e fazer o que Jesus manda. No versículo 2 fala, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Nossa, a coisa mais difícil hoje é suportar um outro, não é não? Hein? É ou não é? Suportar um irmãozinho que fala mal um do outro, você tem que ir lá orar por ele, pedir por ele, um irmãozinho que diz que não gosta de você. Mas a Bíblia está falando que ele é irmão, se ele é irmão convertido, você tem que suportar ele. Em amor. Em amor. Ou seja, são 4 virtudes, irmãos, que o crente em Cristo Jesus tem. A humildade, a mansidão, a paciência e o amor sacrificial. O irmão tem que amar esse irmão. É diferente do irmão ter um relacionamento com o outro irmão, às vezes que o irmão tem um relacionamento melhor com o outro. Mas que o irmão tem que amar aquele irmão, o irmão tem que amar aquele irmão. Os irmãos entenderam a diferença? Muitas vezes eu tenho um relacionamento, às vezes, melhor com o Lucas, porque eu e o Lucas caminhamos na mesma direção. Estamos fazendo teologia junto, estamos estudando junto, então a nossa afinidade é maior. Mas não quer dizer com isso que eu não amo o irmão Geraldo. Às vezes o irmão Geraldo não está comigo todos os dias, mas eu tenho um relacionamento com ele.
Não tão intenso quanto o Lucas, mas eu preciso amar o irmão. Às vezes eu não tenho um relacionamento com o irmão Jovino que eu gostaria de ter, mas eu preciso ter. E aí o que acontece? É nessa união é que a gente vai caminhar junto. Ou seja, são quatro virtudes da unidade. O amor sacrificial é o mais importante, porque se não houver sacrifício, nós não vamos saber amar. Jesus não morreu pela igreja? Foi ou não foi sacrificial? É o mesmo amor que nós temos que ter. A unidade da igreja não começa com o outro, mas começa comigo. O orgulho é o maior sabotador da comunhão. Ah, irmãos, prestem atenção nisso. Não se acha que você é insubstituível porque você não é. O Senhor Jesus vai fazer a obra de qualquer jeito. Se você estiver na vontade dele, vai ser você. Se você não tiver, ele te tira e coloca outro para fazer. Sim, Rosa. A nossa experiência com o outro. Sim. Você acha? Uhum. Sim, mas se a gente for olhar para o homem, irmã, a gente não faz. Eu mesmo, eu já passei por isso. Uhum. Eu não deixo de Entendi. Aí ficar meditando, questão de coisas, eu falei assim, uma causa. Não, Deus fez a pessoa perceber em mim. Isso constante. Ah, sim. A pessoa viu que houve tanto. Mas ela foi ali no início. E eu falei assim, não, me ajuda a falar, me ajuda a dizer. Isso constante, Deus. O meu... Você deu essa situação. Tem um provérbio que diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda traz calmaria, traz paz, traz tudo. Então, quando a pessoa vê que você não foi com o mesmo intuito, ela entende que, opa, tem alguma coisa errada aqui. É uma coisa errada, eu quero isso para mim. Entendeu? E a gente precisa caminhar nisso. E para nós terminarmos hoje, não vou terminar no versículo 2, é que as virtudes que promovem a unidade são as mesmas que Jesus demonstrou em sua vida e ministério. Jesus não transmitiu humildade? Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num cavalo ou num jumentinho? Jumentinho, mostrando o quê? Humildade. Mansidão. Quantos momentos que os discípulos fizeram raiva em Jesus e Jesus ficou tranquilo, manso. Paciência. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, sabendo que ali tinha um que ia entregá-lo, sabendo que um ia negá-lo, e sabendo que um estava duvidando, e sabendo que os outros iam ficar mais perdidos do que tu depois da sua morte. Jesus foi paciente. Né? E por fim, ele teve um amor sacrificial. Ele se entregou por nós. Tá bom? E nós vamos falar no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fechando aqui hoje, então, nós vamos fechar no 3, que é a unidade do Espírito mais a paz. Quem que é a paz? Jesus. Então, o Espírito Santo de Jesus, a unidade é dada pelo Espírito Santo. O crente tem que preservar, esforçando com urgência. É necessário. Nós temos que preservar a unidade da igreja no Espírito Santo e na paz de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Precisamos entender que a paz é o símbolo que une o corpo de Cristo. Quando a paz se rompe, o corpo se divide. A unidade espiritual é um fato, a unidade visível é o nosso dever. Precisamos estar unidos. E aí nós vamos falar daqui a pouquinho, nos próximos versículos, sobre a multiforme graça de Deus. Ou sobre a... Onde que eu coloquei aqui? Crente recebe a graça, lá no versículo 7, específico para a sua função no corpo. Todos nós recebemos o dom do Espírito Santo para a edificação da casa não da minha vida. Através do Espírito, o Espírito vai capacitando as pessoas para que isso aconteça. Irmãos, são 8h03, 8h05, termino aqui. Deus abençoe a vida de cada um. É muito bom estar com os irmãos.
Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Sim, meu irmão. Esse tempo nós reunimos, mas o tempo de Deus é o nosso corpo. Sim, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Ele só não pede a mega sena para ele, porque ele não vai te dar. Eu falo isso com meus embaixadores. Mas na hora que o irmão tiver dificuldade, o irmão não souber o que tem que fazer, vire para ele e fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda agora, porque eu não sei o que fazer. O Senhor, e ele responde. E ele responde. Precisamos ter esse contato com o Espírito Santo. Né? Nós precisamos ter essa como? Isso, irmão, muito bem, muito obrigado. Intimidade. Para poder chegar perto do Espírito, chorar e falar com ele: Senhor, eu não sei o que fazer. E ele mostra. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Estaremos aqui sábado. Nossa programação é aqui às 15 horas com os homens. Depois às 18h30 com os jovens. E domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite às 18. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus vão em paz e que Deus abençoe. Senhor Deus eterno Pai, em tua presença entregamos a tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É isso que te pedimos.